Olá pessoal, vocês estão aí no meu canal, aproveita para se inscrever, explora meu canal aí. Olha, eu vi um filme de 27 minutos que me impactou, porque é o seguinte, quando você tem temas muito importantes, se fazem muitos filmes sobre temas importantes, por exemplo, como o racismo, ou como o preconceito, temas da sexualidade. Agora, tem que ter uma linguagem para você realçar o debate, a discussão sobre esse tema. Então eu vi agora na plataforma MUBI, essa plataforma ótima, europeia, mas tem filme brasileiro, na plataforma MUBI um filme que me chamou muita atenção, porque ele é talvez um dos melhores filmes que falam, que retratam o racismo, que a gente chama de racismo estrutural, que é a história do escritor americano negro, o James Baldwin. O James Baldwin foi um ativista ao lado de Martin Luther King, Malcolm X, e o Baldwin, ele por problemas já em função do ativismo dele, ele vai para Paris, vai morar em Paris. E aí em 1970 um cineasta faz uma proposta para ele falar não do ativismo político dele, olha que interessante, mas ele falar dele como escritor. Aí eles estão andando por Paris, tal, filmando, e aí a câmera ligada, e aí a gente vê que tem um acerto entre eles para não interromper, e aí num determinado momento James Baldwin fala, calma aí, você é um cineasta branco, você está querendo que eu fale só da minha vida como escritor? E minha vida política? Como ativista, você não quer saber? E aí eles estão na Praça da Bastilha, da Revolução, e o James Baldwin fala para ele, olha, tá vendo aqui como é que é branco? Branco faz esses monumentos para celebrar a sua vitória, de sua libertação. E nós, negros, nós vivemos numa prisão. E que vocês são os nossos carcereiros. Ele até enfatiza para o cineasta, não é você pessoalmente. Nós estamos sempre numa prisão. Agora as vitórias de vocês, olha aí, vocês erguem a Praça da Bastilha. E ali tem um momento muito tenso. Óbvio que depois o cineasta e ele recupera a ideia inicial do filme, que era para ele falar dele como escritor. Mas o que eu quero realçar nesse filme é a aula de cinema que ele dá, de cinema documentário, o tempo todo criativo. Por quê? Porque o entrevistado interpela o entrevistador. É como se fosse numa reportagem jornalística, alguém interpela alguém? Nada. Ninguém interpela jornalista de TV. No documentário ele interpela e o cineasta topa a interpelação e devolve. E começa ali um embate entre eles com a câmera ligada e o James Baldwin fala para ele, olha, você tem que ver que eu tenho os dois lados. E aí aparece um momento que a câmera alcança o James Baldwin no ateliê de um artista onde ele vai conversar com os jovens negros que moram em Paris. E aí o que acontece? Aí ele fala muito do ativismo dele, mas em seguida, e aí você tem que ver o filme, porque é bonito demais, ele com a câmera bem focada no rosto dele, aí ele começa a falar dele como escritor, dos livros dele e o que ele fala sobre a potência do pensamento dele como escritor, como já estava nos escritos dele, como ele vê a questão racial, de que forma ele vê a questão racial. E o que me intrigou nesse filme também, como um filme documentário, é como a câmera fixa no olhar dele. E o olhar dele muda desde as ruas de Paris até o momento que eles estão dentro de uma sala e ele resolve falar dele como escritor. E aí, o James Baldwin, ele consegue fazer com que aquela história que vem desde o início do cinema, que um tipo de cinema documentário diz que a câmera no cinema, ela pode libertar, ela pode aprisionar. E conforme o tema que você está trabalhando e o seu entrevistado, você pode aprisioná-lo, você pode corrompê-lo, você pode subjugá-lo. E isso a gente vê muito em documentário. Pega o microfone e aí, como você vê isso? Com aquela mão daquele microfone, que é muito do telejornalismo. O James Baldwin não aceita isso. Ele interpela o cineasta. E aí, eu vou também te dar uma dica, além de você ver esse filme na plataforma MUBI, Meeting the Man,
você tem que ver também um filme chamado Eu Não Sou Seu Negro, que é baseado nos escritos do James Baldwin. Eu Não Sou Seu Negro. Ele vai falar do Malcolm X, ele vai falar do Martin Luther King. E esse filme Eu Não Sou Seu Negro, você pode ver esse curta, 27 minutos, e você pode ver Eu Não Sou Seu Negro e como que dois tipos de linguagem alcançam a questão do racismo estrutural. É difícil em palavras aqui eu falar, insistir para você ver Meeting the Man. É um dos melhores filmes do cinema documentário, de filme de entrevista, porque o entrevistado interpela o entrevistador, o dono da câmera. Igual o Fernando está me filmando aqui, o dono da câmera. Ele pode desligar a câmera aí, ó, não é? E eu vou poder fazer pouca coisa, mas o cineasta tem um mérito. Ele topa a interpelação e ele vai também questionar o James Baldwin e no final os dois têm ali um momento que eu acho belo, que é quando ele fala dele e falando dele, ele está falando do racismo, ele está falando do mundo, ele está falando de política, mas ele está falando também de literatura. Um grande filme, Meeting the Man, na plataforma MUBI. E veja também Eu Não Sou Seu Negro. São dois filmes bons sobre o racismo estrutural. Esse é meu canal, explore ele aí e se inscreve, né? Então é isso, abraço.